Nesse vídeo eu vou revelar o segredo e uma técnica poderosa para você manter a sua frequência energética elevada por muito mais tempo, mesmo diante dos desafios da vida. Se esse assunto te interessa, vem comigo! Olá, me chamo Rose e esse é o Sabiamente Única. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais um vídeo deste canal. E sim, hoje nós vamos falar sobre vibração energética, mais especificamente de como manter a nossa frequência vibracional elevada por muito mais tempo. E se você que está assistindo esse vídeo aqui, é porque você já entende a importância que isso tem na nossa jornada de expansão de consciência, da nossa jornada espiritual. A nossa vibração energética, ela é a frequência na qual as nossas emoções e pensamentos ressoam aí para o mundo, para o universo, que consequentemente vai influenciar diretamente na criação da nossa realidade, da realidade que a gente vive, que a gente experiencia aqui. Em outras palavras, a qualidade da nossa vibração e elevação da nossa frequência energética é quem vai determinar a qualidade da vida que a gente vive aqui. Sim, é a famosa lei da atração, que você acreditando ou não, a lei da atração, ela tá atuando ali o tempo todo em nossas vidas, atraindo ou então repelindo de acordo com a qualidade da nossa vibração. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu apresento a escala Hawkins, que te ajuda a entender melhor um pouquinho sobre as frequências energéticas. E eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você dar uma olhada. Mas rapidamente, olhando aqui, ó, na escala, a gente vê que quanto menor é a nossa frequência energética e menor é a qualidade também da nossa vibração, que consequentemente atrai o quê? Uma vida mais puxada, uma vida mais sofrida e muito mais difícil de se levar. Enquanto, quando a gente vê que quanto maior tá aqui a nossa frequência, a nossa vibração energética, melhor também é a qualidade da nossa vibração e, claro, consequentemente, é bem melhor o nosso campo de atração, atraindo uma vida mais agradável, uma vida mais fluida, uma vida mais abundante, próspera, motivo pelo qual a gente quer sempre vibrar o mais elevado possível pelo maior tempo possível. E por que eu uso a palavra possível? Porque estamos humanos, né? E como humanos é comum durante o dia a gente oscilar durante todas essas emoções aí, mas o que vai importar mesmo é onde a gente consegue passar a maior parte do tempo. Ok, Rose, e como que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber onde que eu tô passando a maior parte do meu tempo? Bom, existem várias formas de você fazer isso, mas aqui eu vou compartilhar com você hoje, com certeza é a que traz melhor resultado no quesito de expansão e evolução da nossa consciência, que é monitorar suas emoções e sentimentos. Mas não é monitorar de qualquer jeito não, tá? E sim do jeito certo, que é justamente o segredo para você manter a sua frequência energética elevada por muito mais tempo. E a primeira coisa aqui é você aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Como assim, Rose? Não é tudo igual? Não, Brasil! Mas não se preocupe que se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Então bora lá. Emoções. Emoções, elas são reações automáticas e fisiológicas aos estímulos internos e externos. Elas são intensas, mas geralmente ali tem uma curta duração. Em outras palavras, emoção é como você reage a uma situação. É aquilo que você sente ali no momento e você também sente no corpo, que é fisiológico. Como, por exemplo, o medo, que faz o seu corpo produzir cortisol, adrenalina, fazendo você ficar ali em alerta, com o corpo todo tensionado, com o coração ali batendo acelerado. Ou então a alegria, né, que leva o seu corpo a produzir endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, deixando você mais entusiasmado, mais enérgico. Então, é algo que você consegue identificar no corpo e ela tende a ser passageira. Agora, já os sentimentos, por um outro lado, é a interpretação subjetiva e consciente dessas emoções e elas tendem a durar mais tempo. Em outras palavras, o sentimento é como você conscientemente escolhe processar e registrar esses episódios que geraram aquela emoção. É você que escolhe qual emoção vai permanecer ali por mais tempo. Então, ainda usando a emoção do medo como exemplo, quando alguém é assaltado, por exemplo, e tem o celular levado
atropelado na rua. Na hora, é muito comum a gente sentir o quê? Medo. Mas após esse episódio, é você que conscientemente escolhe como é que você vai processar e registrar isso. Alguns vão escolher processar da seguinte maneira: nossa, que chato, levaram o meu celular novinho que eu nem terminei de pagar, mas graças a Deus eu tô bem, não aconteceu nada de pior comigo, gratidão, Deus, pelo livramento. Nesse exemplo aqui, a pessoa, ela ficou triste com o que aconteceu, né? Lógico, mas ela resolveu registrar a gratidão pelo livramento que ela teve. E essa pessoa dificilmente ela vai ficar revivendo o ocorrido aí na sua mente. Ela vai seguir em frente. Em um determinado momento, quando ela precisar acessar essa informação, devido a esse registro do ocorrido com ela, se acontecer, por exemplo, com alguém próximo, muito provavelmente ela vai orientar essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a olhar por um viés que pelo menos vai ajudar no mínimo a acalmar essa pessoa. Agora, claro, existem pessoas que vão processar e registrar essa mesma situação do assalto de uma outra forma, como por exemplo, ai, que chato, levar meu celular novinho que eu nem terminei de pagar, mas também, né, a gente não pode ter nada porque vem e toma da gente. Não sei por que também fui inventar de comprar um celular caro desse, lógico que iam me roubar. Neste exemplo aqui, essa pessoa, além de ficar triste, ela usou as crenças limitantes dela de escassez, de não merecimento, para poder validar essa tristeza e permitir que ela fique aí por mais tempo. Fazendo o quê? Ela reviver várias vezes essa mesma sensação, muitas e muitas vezes, que vai virar ali o ressentimento. E é justamente aí que está o segredo de como manter a nossa frequência energética elevada por muito mais tempo. É monitorando as nossas emoções e escolhendo conscientemente como que a gente vai sentir ao processar essas emoções. É o processo que conta. Percebe como a gente continua sendo humano? A gente não deixa de sentir, mas a gente escolhe como que a gente vai registrar essas informações no nosso subconsciente. Então, mesmo diante dos desafios da vida, você continuará tendo as emoções desagradáveis, porque claro, né, faz parte da nossa vida, faz parte de ser humano ter emoções e faz parte, inclusive, da nossa evolução como consciência que somos. Porque à medida que nós vamos aprendendo a identificar melhor as nossas emoções e os padrões que a gente usa para criar os nossos sentimentos, à medida que vamos fazendo isso, a gente vai também evoluindo e expandindo a nossa consciência. E a ferramenta poderosa para você começar a exercer esse importantíssimo domínio é ter um diário das emoções. Bom, existem várias formas de você fazer um diário das emoções. Se você der um Google, você vai ver que existem várias. Mas eu resolvi aqui compartilhar contigo uma fórmula simplificada que me ajudou muito quando eu estava começando a fazer esse processo de autoobservação. E eu tenho certeza que se você fizer, vai te ajudar muito. Então, em um caderno simples como esse, eu até fiz aqui como exemplo para poder te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai dividir uma folha em 3 colunas. Na primeira coluna você vai escrever, vai nomear de situação. Na segunda coluna você vai nomear de emoção e porquê. E na terceira e última você vai nomear como melhor maneira de registrar ou melhor forma de registrar. E o exercício é o seguinte: todas as noites, antes de você dormir, você vai pegar esse caderno e vai registrar 3 situações aí do seu dia. E aí você vai colocar aqui no campo da situação, seja ela uma situação agradável ou uma situação desagradável. Anota mesmo assim. E no campo das situações, eu tô falando aqui para você anotar 3, mas se você tiver mais do que 3 situações marcantes no seu dia, você pode usar todo o espaço para escrever a situação aqui, tá? Mas coloque essas situações. Registra aqui com detalhes e no próximo você vai para o próximo campo depois analisar essa situação. Ok, qual foi a emoção que eu senti? E por que eu senti essa emoção? O porquê tá muito ligado ao pensamento que você teve com aquela situação. E aí gerou aquela emoção. Lembra do exemplo do assalto, né? Que eu falei aqui? A situação é o assalto. A emoção que dá o medo. Por que você sentiu medo? Porque eu pensei, posso perder minha vida. Pode acontecer alguma coisa aqui comigo. Por isso você fica ali em alerta com medo. Então, investigue dentro da situação marcante do seu dia qual foi a emoção que prevaleceu. Eu coloquei até um exemplo aqui
né, do meu pai. Quando eu recebi o diagnóstico de doença do meu pai, ele foi diagnosticado com um câncer raro na cabeça, e o diagnóstico dele era que ele, pouco a pouco, o cérebro dele ia desligando, ele ia perdendo todos os comandos, até ele não conseguir comer mais. Então, o diagnóstico que eu recebi do meu pai, ele me gerou uma emoção de tristeza. Foi muita tristeza. E por que eu senti essa tristeza? Porque eu fiquei imaginando como ia ser sofrido para o meu pai passar por tudo aquilo. Imagine um homem, né, forte, que sempre cuidou da família, ter que ficar totalmente dependente. Porém, eu me permiti sentir toda aquela tristeza por um período, mas eu escolhi uma nova forma de registrar isso, que é a nossa próxima coluna aqui, que eu até coloquei. A forma que eu escolhi registrar isso graças a Deus, eu tô com saúde para poder ajudar o meu pai a passar por esse momento difícil, para poder ajudar a minha família. Então é isso que eu registrei. Percebe como, independente da situação agradável ou desagradável, sempre tem uma maneira, uma melhor forma de você registrar isso no seu subconsciente, até mesmo para você ter poder de lidar com toda essa situação. E eu super entendo, tá, que pode não ser fácil, e não é mesmo, porque foram muitos anos que a gente esteve ali no piloto automático, deixando as nossas emoções desagradáveis dominar os nossos pensamentos. Mas isso é treino, e é com treino que a gente ensina o nosso cérebro que tudo bem sentir as emoções, a gente só não precisa ser dominada por elas. Por isso, fazer esse diário das emoções, esse exercício aqui, ajuda muito, porque você começa a treinar o seu cérebro até você chegar num ponto que você consegue fazer isso sozinho de maneira automática. Sempre escolhendo uma melhor forma de registrar o que nos acontece. Então, a ideia aqui é você fazer esse exercício por 30 dias. E aqui vão algumas dicas importantes para você ter sucesso aí nesses 30 dias. A primeira é você ter uma intenção real de fazer isso todos os dias, tá? Mas se por algum motivo você falhar, retome imediatamente no dia seguinte. Não deixa acumular, porque senão a chance de você desistir de fazer esse exercício, ela só aumenta. Então já sabe, se você falhou um dia, volta pro seguinte. E uma outra dica é, no final de cada semana, avalie o seu progresso. Então, no final de cada semana, faça um balancete do que é que você aprendeu ao avaliar as suas emoções e sentimentos ali daquela semana, porque fazendo isso você consegue ver o seu progresso e vai estimular a você não desistir de fazer isso aí por 30 dias. E é assim que você, mesmo diante dos desafios da vida, mantém a sua frequência elevada por muito mais tempo, porque após o despertar, a vida ela continua acontecendo, e querendo ou não, nós estamos humanos, né? E como humanos, vamos ter emoções que sim, vão mexer com a nossa frequência energética, e tá tudo bem você sentir essas emoções, seja ela agradável, seja ela desagradável. Nada de você reprimir as suas emoções, reprimir o que vem, porque o que vai importar mesmo é como você processa e registra esse sentimento. Mas com esse exercício, toda noite você escolhe uma melhor maneira de processar e de registrar, não deixando isso afetar a qualidade da sua vibração do dia seguinte, ou até mesmo afetar a sua vibração por dias. Então, bora cuidar da qualidade da nossa vibração, monitorando as nossas emoções e sentimentos, que é assim, tá? Que você atrai a vida fluida, abundante e próspera que você tanto merece. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, fala aqui pra mim nos comentários, que isso me ajuda e muito a produzir conteúdos ainda melhores aqui pra você. Se você quiser me dar uma sugestão de conteúdo, também deixa aqui, que eu vou adorar produzir esse conteúdo pra você e continuar te ajudando com o meu serviço. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Deixo um cheiro pra tu, mas a gente se vê no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na sequência. Tchau!